Olá pessoal! Oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje nós resolvemos gravar para vocês um passeio aqui por Toronto, pela nossa vizinhança e aproveitar para falar sobre um assunto que nos pediram muito, que é contar a nossa história. E aproveitar e conversar com vocês, né? Que a gente quer desabafar e abrir os nossos corações aqui com vocês. Isso, então esse vídeo vai ser bem descontraído, ele não vai ter um roteiro exato, mas a gente vai conversar bastante e compartilhar vários detalhes sobre a nossa história. Então bora começar? Vamos! E se você acabou de chegar aqui no nosso canal e não nos conhece, eu sou o Vini. Eu sou o Lu. Nós somos um casal e compartilhamos um pouco da nossa vida aqui no YouTube. E nós moramos em Toronto, no Canadá. Somos recém-chegados, estamos aqui há pouco mais de um mês, quase 2 meses na verdade. Vamos completar 2 meses agora nessa semana. E nós estamos tentando mostrar toda a nossa experiência como morador e imigrante aqui na cidade. E está sendo uma experiência incrível. Hoje nós estamos fazendo um passeio no Alexander Memorial Garden, que fica aqui pertinho da nossa casa em Midtown. Dá uns 20 minutos andando, assim, é muito pertinho e bem gostoso, né, de vir pra cá. Uma das coisas que a gente mais gosta aqui é contemplar a natureza. Foi um dos grandes propósitos da gente vir parar aqui no Canadá. Que inclusive, esse é o primeiro assunto que a gente quer contar aqui para vocês e compartilhar a nossa história e como que o Canadá está envolvido nisso, né? Por que a gente veio parar aqui? Por que Canadá, né? Essa pergunta que tá com a gente desde quando a gente se conheceu, na verdade, que a gente sempre sonhou de ir pra fora, né? Aquele sonho de adolescência, tipo, de conhecer o mundo. A gente sempre quis alguma coisa, né? Pro exterior. E, na verdade, eu acho que, por exemplo, eu posso falar por mim. Desde a minha adolescência, eu sempre sonhei em morar fora. Só que imaginava na Europa, uma coisa mais assim, por conta da história do meu avô, que eu sempre fui muito fissurado, que ele veio da Espanha. E eu sempre quis muito morar fora. Eu também tinha bastante essa vontade, mas o meu sonho era morar nos Estados Unidos, aquela coisa do sonho norte-americano, adolescente, sabe, estudar, fazer high school. Fora que a gente, se você já tinha aquele sonho, né, tipo, de sempre, né, tipo, de ir pra Disney. Sim, morar em Orlando, né, morar em Orlando. Sempre foi algo que passou na minha cabeça, mas eu nunca tinha um plano traçado em relação a isso. É que a gente não tinha ainda essa visão, né, do que pode ser feito, do que a gente poderia fazer para alcançar esses objetivos, né, porque o nosso ponto de partida não proporcionava isso, né, essa visão. Porque ninguém da nossa família tinha tido essa experiência, a gente não tinha essa referência, né, para buscar. Então, acho que isso contou muito o motivo da gente carregar isso com a gente, mas sem saber o que fazer com isso. Exato. Só que aí a gente se conheceu, né? Nós nos conhecemos em 2018 e desde então a gente deixou muito claro esse sonho de conhecer um outro país, de conhecer o mundo, na verdade, né? E aprender novas culturas, novos hábitos, ver uma perspectiva de mundo diferente do que a gente tinha morando em São Paulo. Sim. E morando em áreas mais periféricas, digamos assim. E a gente colocou isso sempre como um plano, assim, que em algum momento fosse acontecer. E nós alimentamos esse sonho de conhecer um outro país e no ano de 2020 nós tínhamos planos claros de ir para Orlando, porque era o meu grande sonho de vida conhecer a Disney. Porém, tivemos uma pandemia no meio do caminho e isso atrapalhou e deixou as nossas expectativas lá embaixo. Foram anos de muita ansiedade. Acho que para todo mundo, né? Todo mundo passou por isso. Deve Exato. ter sido um momento muito... uma mudança, né? Tipo, de vida para muitas pessoas, para ruim, para bom, enfim. No nosso caso, né? Falando da gente mesma, profissionalmente, eu acho que foi bom, porque nos proporcionou momentos tipo, de reflexão da nossa carreira. O Vini conseguiu se reencontrar, sair de um abismo da carreira dele, né? E sim, eu consegui também promoções no trabalho. Isso ajudou realmente a gente ter um alívio, né, profissional bem satisfatório. Com isso, acho que a gente conseguiu também focar mais nos nossos planos. E aí a gente mudou muito, né, nossos planos por conta da pandemia,
a gente decidiu comprar o nosso apartamento, demos entrada, focamos bastante em nós também, né, em viagens mais curtas e também no nosso casamento, né? Sim. E aí, com todas essas mudanças profissionais que nos possibilitaram ter outras experiências mais a curto prazo, a gente acabou realmente comprando apartamento, casando, como o Lu falou, e entre esses planos nós também resolvemos fazer um intercâmbio aqui no Canadá, em Toronto, no ano de 2022. Mas os planos já começaram lá em 2021, quando a gente decidiu o destino da lua de mel. Então, depois de nos casarmos em setembro de 2022, nós viemos aqui para Toronto realizar esse grande sonho de conhecer essa cidade. E claro que a gente se apaixonou, foi a nossa primeira experiência internacional, então a primeira vez sempre brilha os olhos, né? A gente se sente assim, realizando um grande sonho, estando dentro de um filme. E foi realmente único. A gente entendeu de fato como é ter essa experiência num outro país. Ficamos aqui por um mês e alguns dias. A gente passou Halloween, a gente também teve a experiência de estudar inglês aqui. Na época eu era professor de inglês no Brasil, então foi um belo acréscimo na minha carreira para eu poder me aprimorar, entender como as coisas funcionavam. E foi uma experiência super válida, e quando nós voltamos para o Brasil a gente só conseguia pensar em quando a gente vai voltar para cá de novo. Na verdade a gente já até sonhava em morar fora, só que não sabia como, quando isso ia acontecer, parecia uma coisa ainda distante. Mas vindo para cá deu um gás muito grande pra gente, para esse sonho. A gente realmente queria viver isso daqui, é isso daqui que a gente quer pra gente. Exato. E no nosso casamento, o Lu fez uma promessa nos votos, e eu também prometi pra ele que nós teríamos um Canadá na nossa vida, e ele prometeu que eu realizaria o meu sonho de conhecer Orlando, que até então não tinha acontecido. Eis que o ano de 2023 chegou com várias transformações, a gente já estava morando junto há algum tempo, nossa rotina de casado já estava mais estabelecida, e aí a gente conseguiu ter mais maturidade para enfrentar tudo e focamos em conhecer Orlando. E com esse acontecimento, novos planos surgiram e novos sonhos foram se renovando. Após ir para Orlando em 2023, eu encontrei uma nova área para trabalhar. E assim, eu sou uma pessoa, obviamente que a maioria das pessoas que estão aqui, né, que não convivem comigo não sabem, mas eu sou muito multitarefas. Eu não consigo fazer uma coisa só. Então, se você me falar que a minha vida toda eu vou fazer vou ter uma única profissão, vou fazer uma única atividade, isso não vai funcionar para mim. Então eu gosto de explorar bastante as minhas habilidades e os meus hobbies de uma forma que isso me traga algum tipo de crescimento pessoal. E falando de Disney, Disney é a sua maior paixão, né? Acho que você se encontrou ali, por isso que eu falei que você realmente você conseguiu sair de um abismo da sua profissão e se encontrou, né? Porque depois do inglês você conseguiu abrir a sua agência também. E agora a gente está aqui. Então são coisas, né? São escadinhas da vida que acho que isso ajudou bastante a realizar tudo isso, né? Porque graças à sua carreira também, não foi só do meu lado, foi do seu lado também. Juntos a gente conseguiu chegar aqui. Sim, então, só para explicar melhor, eu abri uma agência de viagens focada em Orlando. Então hoje eu sou guia e agente de viagem especialista nesse destino. Então eu faço assessoria para famílias que vão para os Estados Unidos e precisam de hospedagem, carro, ingressos, enfim, planejamento da viagem. Eu meio que utilizo esse hobby, esse amor que eu tenho pela Disney e pelos parques de diversão para transformar a vida das pessoas e, consequentemente, isso também me faz muito bem, porque eu amo o que eu faço. E já em 2023, depois de conseguir realizar os nossos maiores sonhos, já ter a nossa rotina bem estabelecida, estar com uma condição de vida também muito mais estável, a gente começou a pensar qual seria o próximo passo. E aí nós entendemos que o próximo passo seria vir para o Canadá. O que motivava a gente, né, desde o começo. Então, acho que a gente sentiu que estava na hora de fazer acontecer, né? A gente estava pronto, profissionalmente a gente estava pronto, psicologicamente, como casal a gente estava preparado para fazer isso acontecer. Então, foi o momento. E aí a gente começou a pesquisar bastante, principalmente o Lu, que é uma pessoa muito mais envolvida nessa questão de processo imigratório e documentação. Ele tem muito mais paciência do que eu. Então ele foi um grande responsável por começar a entender esse plano e ver como a gente faria isso ser possível. Mas a gente não ia vir para Toronto inicialmente, né? Na verdade a gente estava pensando em outras cidades com custo de vida mais baixo, como Calgary, por exemplo, que está tendo um boom agora, né, tipo, de novos imigrantes. Os brasileiros principalmente estão escolhendo muito Calgary, em Alberta, que fica mais pro interior, né, do Canadá, vamos dizer assim. Não é nem uma capital da província, é uma cidade grande,
mas fica mais para o interior. É uma cidade que está crescendo, então a gente estava pensando naquela cidade porque tinha um custo de vida mais baixo, seria mais rentável para a gente, né, também, para a gente conseguir juntar dinheiro, conseguir pagar o college, porque são muitos custos, então a gente teve que olhar para isso também. Então a gente nem passava na cabeça de que era possível Toronto. Mas ainda assim, restava aquela dúvida dentro da gente, porque nós já conhecíamos Toronto, a gente já sabia tudo que tinha de bom e de ruim aqui na cidade, e apesar de alguns comentários que a gente via da galera falando mal, a gente entendia que não era tão ruim assim quanto as pessoas falam. E aí nós ficamos considerando a questão de distância do Brasil, como seria esse acesso para a gente poder ver as nossas famílias caso alguém viesse nos visitar, se valeria a pena a gente ir para uma cidade mais do interior, sendo que a gente sempre morou em São Paulo e o estilo de vida que a gente tinha não condiz com o estilo de vida mais interiorano, assim. Então nós resolvemos, de fato, focar o nosso plano para Toronto. São vários aspectos que você coloca na mesa, né, para analisar, e a gente sentou várias vezes para entender o que a gente queria. Realmente essa questão tipo, de ter só um voo direto São Paulo e Toronto, isso facilita muito. Exato. É só 1 hora no fuso horário de diferença. Isso. E eu acho que são vários fatores também econômicos e culturais. Aqui Toronto é uma cidade grande, mas a gente veio de São Paulo, que é uma cidade muito bem maior do que aqui, é muito mais caótico, é muito mais cheio. Então, pra gente, na verdade, parece até que a gente tá vindo pro interior. E além disso, tem um outro ponto que é muito estratégico. O nosso plano de imigração, ele envolve um visto de estudo e trabalho. Sim. E inicialmente eu viria só para trabalhar e o Lu para estudar. E aí nós queríamos focar muito mais nessa questão da carreira dele, que é no marketing. E aqui existem muito mais oportunidades no marketing, no mercado, do que para minha formação no Brasil, que era engenharia, enfim. Mas aí, no fim das contas, a gente acabou mudando isso, porque o meu currículo, a minha carreira, ela não era muito bem desenhada, eu não tinha um plano de carreira bem definido. Já o Lu, ele tinha várias experiências em empresas, ele já tinha um background maior, curricular. Então, nós resolvemos trocar. Então, eu vim para estudar e o Lu veio à procura de trabalho. E aqui ele teria mais chances de achar algo na área dele, enquanto eu teria que me recomeçar. E como eu sou uma pessoa mais versátil nesse sentido de fazer coisas diferentes, eu não me importava em recomeçar a minha carreira ou encontrar uma outra coisa que me desse vontade de fazer. E aí, em dezembro de 2023, a gente já tinha essas ideias todas estruturadas e a gente decidiu começar a aplicação, né? Então a gente foi atrás da documentação necessária, porque tem tudo no site do governo, tudo que precisa saber tem tudo lá. A gente vai deixar inclusive o link aqui para vocês poderem ter acesso a onde nós encontramos essas informações. Na verdade tem muitos youtubers, muitos blogs que vão falar sobre isso, mas a informação oficial lá no site ela já é mais do que suficiente. E fora que é tudo muito bem detalhado, né? O governo deixa tudo muito bem explicado no site, então tem todas as informações da documentação necessária. Então a gente já se sentiu preparado para em dezembro a gente começar a aplicação. Você tem que submeter vários documentos lá no sistema, fazer os nossos perfis, o Vini como aplicante principal por conta do college. Começa por ele, aí tem toda a documentação, enfim, a gente pode até fazer um vídeo depois mais detalhado sobre isso, que eu acho que ficaria muito extenso, né, falar sobre documentação, mas no geral é isso, né, como ele foi aprovado no college, a gente já tinha o documento necessário para fazer a aplicação, que aí ele começou como principal e aí eu como cônjuge tinha direito ao Open Work Permit, que é uma permissão de trabalho, mas na verdade já tiveram várias mudanças na lei, né? Isso foi em dezembro de 2023, né, quando a gente aplicou. Então, hoje, se você vai aplicar, a regra é outra. Não use a nossa experiência como referência para hoje. E aí, em janeiro de 2024, chegou a aprovação dos nossos permits. E a gente ficou bem aliviado, mas também ainda muito tenso, porque também teve alguns problemas familiares, a gente ainda estava meio incerto, mas mesmo assim aliviados com essa parte, pelo menos, burocrática. Isso. E mesmo com as mudanças que o governo implementou durante o nosso processo de emissão de documento, nós entramos com as regras antigas que ainda nos dá os direitos de tudo que a gente já imaginava que teria. Então isso também deu um alívio gigantesco para a gente no processo. E claro que com essa confirmação também vieram novos desafios, porque nós tínhamos que simplesmente transformar a nossa vida lá do Brasil e trazer o máximo de coisas possíveis para o Canadá. Então tivemos que vender o nosso apartamento num curto período de tempo. Parecia Foram 3 meses, né? Parecia uma coisa tão difícil, né? Porque todo mundo falava que é difícil vender. Mas nós vendemos o nosso apartamento, a gente vendeu o nosso carro. A gente já tinha vendido o carro para aplicar a documentação, porque precisava de uma grana que a gente não tinha na época. E trabalhamos muito, guardamos dinheiro
ficamos morando na casa dos meus pais por quase 3 meses para a gente não precisar mais ter que pagar aluguel. Foi uma época que a gente ficou assim com os nervos à flor da pele, porque a gente saiu da nossa zona de conforto de novo, a gente já estava com uma rotina e tem que voltar a morar com os pais, né? Não é muito fácil, e também a gente aproveitou para não deixar as responsabilidades tomarem conta da gente, e a gente também aproveitou esse período para estar com a família, para encontrar os nossos amigos, né? Se despedir de quem a gente queria se despedir e viver essa fase com boas lembranças, eu diria. E essas despedidas foram muito importantes pra gente, principalmente com a nossa família. A gente é muito ligado à família. Acho que foi uma das partes mais importantes pra gente, para poder vir pra cá tranquilo, né? Sabendo que a gente tem uma base muito forte lá. Os nossos amigos, a gente resolveu ir visitar os nossos amigos, passear com os nossos amigos. Isso foi muito importante. Foi um momento assim de transição mesmo. E de arrumar as coisas, né? A gente já tinha que preparar a mala, tinha que preparar tudo para trazer as coisas para cá. Então a gente já começou a ver tudo isso, né? O que a gente precisava para trazer aqui e o que a gente precisava preparar para chegar aqui com as coisas já resolvidas. O principal era a moradia. E aí foi uma saga na procura de moradia. Quase uma dor de cabeça. Mas no final deu certo, deu na melhor opção possível, foi tudo perfeito pra gente. Mas a gente ficou muito ansioso assim para fazer as coisas darem certo, né? Para a gente conseguir um lugar legal. Então o processo em si foi complicado, muita documentação também. Tem que dar o depósito, tem que pagar isso, pagar aquilo. Mas sobrevivemos, né? Tipo, dá para se ajeitar e fazer acontecer. E fazendo uma breve pausa aqui na nossa história, eu só queria lembrar vocês que tem muitos vlogs aqui no canal contando e relatando vários momentos importantes dessa nossa trajetória. Então, se você ainda não segue a gente, comece a seguir o nosso perfil, ativa o sininho para ver os vídeos que a gente posta aqui semanalmente. E claro, já deixa o like nesse vídeo, porque o apoio de vocês é muito importante para a gente poder continuar trazendo novas histórias e mostrando aí coisas que acontecem na nossa vida aqui no Canadá. E enfim, nós chegamos aqui no Canadá. Mas será que as nossas expectativas elas estavam alinhadas com a realidade do que a gente está vivendo aqui? Né, gente? Expectativa e realidade. A gente veio preparado achando que ia conseguir as coisas fáceis, que ia ser uma coisa mais prática. Porém, não foi bem assim, né? As coisas geralmente não funcionam como a gente planeja totalmente. Mas a gente veio preparado para adversidades, o que é muito importante. Porque tudo pode acontecer num plano tão grande como esse, né? Uma mudança. Então, o importante é vir preparado para casualidade, né? Coisas que podem acontecer. Isso, o governo ele já pede para que você venha com um planejamento financeiro, obviamente, porque são muitos custos no início. Tudo que a gente faz de assinatura de internet, de eletricidade, de telefone, tem que pagar um valor calção. Então a gente sempre desembolsa uma mensalidade muito maior nos primeiros meses de serviços que a gente contrata aqui. Nós temos que mobiliar o nosso apartamento. Obviamente que quando você chega já tem alguns eletrodomésticos inclusos na moradia, mas muita coisa não vem inclusa, então você tem que correr atrás da sua cama, você tem que correr atrás de um colchão, de sofá, você tem que correr atrás de um copo, de uma faca. E são coisas que você precisa resolver nos primeiros dias ali com o cansaço ainda da mudança, né? Não é fácil. E claro, depois dos primeiros dias que você já corre atrás desses itens essenciais para casa, não acabou, porque você tem que se preocupar em conseguir um trabalho, tem que estar preparado para começar as aulas, no meu caso, né? Eu tinha que fazer alguns testes antes das aulas começarem, mas se eu pudesse dar uma dica, eu diria que o mais importante de tudo é cuidar da mente estando aqui. E a gente tem que estar preparado para as adversidades financeiras, mas principalmente para as psicológicas. Porque o plano não vai sair exatamente como você planejou. Você pode planejar 1000 vezes, pensar em cada detalhe, mas ainda assim virá alguma coisa adversa, né? Acontecerá alguma coisa que você não estava planejando. E a intensidade das coisas é muito diferente, porque aqui você está longe de qualquer pessoa que você possa imaginar da sua família. Então a gente tem que lidar com as coisas nós dois, sabe? Tem que ser um suporte emocional muito forte um do outro. Quando um não está bem, o outro tem que estar bem. E nem sempre a gente está bem para dar suporte um para o outro. Então é um desafio muito grande. Os custos às vezes saem um pouco daquilo que você planeja. Então estar preparado para essa questão da saúde mental, eu diria que realmente é o mais importante, porque muita gente não fala sobre isso, foca muito mais nas partes protocolares da imigração, mas estar bem consigo mesmo faz toda a diferença para enfrentar tudo que vem pela frente. Conta pra gente, vocês gostaram de conhecer um pouco mais da nossa história e como o Canadá sempre esteve presente em tudo que a gente viveu até agora?
São muitas informações, a gente sabe que a gente tentou passar o máximo de coisas possíveis aqui para vocês, mas caso vocês queiram alguma coisa mais específica, quer que a gente detalhe um pouco mais, peça aqui nos comentários, né, se a gente pode fazer até um vídeo detalhando alguma coisa, né, se algum processo burocrático, busca de emprego, enfim. Se vocês querem ver passeios, como que é o estilo de vida, a nossa rotina, porque são muitas coisas de fato que a gente pode mostrar e na maioria das vezes a gente não consegue por conta da correria, mas a gente quer se planejar para entregar algo que realmente faça sentido para vocês que estão assistindo a gente. Então deixa nos comentários. Isso aí, contamos com vocês. E além de tudo isso que nós falamos sobre a nossa trajetória até então aqui, eu diria também que o melhor, e se não uma das coisas mais importantes, é ter pessoas que sirvam como um suporte emocional aqui e pessoas que realmente somem na sua vida. Nós temos vários amigos aqui, mas entre eles um casal muito especial, que é a Bia e o Luiz, que também moram aqui em Toronto até mais tempo do que a gente. Nos conhecemos pelo YouTube e eles moram na nossa rua. E hoje a gente está aqui com eles. Eu vou perguntar só um pouquinho para eles falarem da experiência até então, o que eles estão achando. Vou perguntar para a Bia, que a Bia é a nossa youtuber principal aqui. Bia, conta pra gente como que tem sido para vocês a experiência de morar aqui no Canadá, o que vocês estão achando, como que tem sido até aqui a trajetória. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia, prazer. Sou amiga do Vini e do Lu. Então, morar no Canadá é muito desafiador, né? É o que eu falo sempre com eles, porque a gente tem uma ideia de como que vai ser, acha que vai ser tudo perfeito. Só que é muito difícil, porque ao mesmo tempo que você tem que lidar com busca de trabalho, você tem que lidar com college, tem que lidar com saudades da família, tem que lidar com fazer amizades, enfim. É muito desafiador, mas depois que você consegue se estabilizar, né? As coisas melhoram um pouco. E aí a gente veio pra cá, nós dois, com 2 gatas e algumas caixas de mala. E hoje a gente tem um apartamento, tem amigos, tem a rede de apoio. Então é muito legal vir pra cá, mas tem que ter um psicológico assim muito forte. E o Luiz, né? Conta pra gente, Luiz, o que você tá achando até então dessa experiência? Então, assim, a minha experiência aqui no Canadá tá sendo muito boa, positiva, mas é o que um amigo meu também, ele sempre comenta, né? Que, assim, tudo que acontece aqui, tanto pro positivo quanto pro negativo, é muito intenso. Então, assim, quando você tem uma saudade da família, é muito forte. Quando você tem uma conquista, por exemplo, que nem a gente conseguiu se mudar para um apartamento que a gente queria, foi muito bom. Então, você tem que estar sempre tentando buscar esse equilíbrio, né? É verdade. E a gente está sempre se ajudando muito. Hoje a gente está aqui no parque, né? A gente veio gravar, mas a gente está fazendo um piquenique aqui, conversando, compartilhando os momentos, porque nem sempre a rotina ela é fácil e a gente precisa muito ter essa válvula de escape, né? E tá com pessoas que fazem bem pra gente e eles são nossos anjos aqui, que a gente ama, tá sempre com eles e ainda nossos vizinhos, então fica cada vez mais fácil. Mas nós somos muito gratos a todos os nossos amigos e todo mundo que sempre apoia a gente em tudo que a gente faz aqui no Canadá. E nós estamos encerrando esse vídeo por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir as nossas histórias. E não se esqueçam de fazer o quê? Se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e ativar o sininho porque virão novos conteúdos por aí. Com certeza, pra gente é um prazer compartilhar a nossa vida com vocês e nós esperamos de coração que vocês estejam gostando assim como a gente. É isso, gente. Um beijo. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.